Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade no nosso quarto capítulo da nossa série de Como acumular milhas para o reino de Deus. Hoje vamos entender sobre renúncias e sobre persistência, sobre pecado, sobre um monte de informações. Qual é o modelo que devemos seguir e qual é o modelo que devemos retirar de nossas vidas? Como devemos prosseguir diretamente para o alvo, que é o reino dos céus, aonde a Reino dos Céus Airlines vai nos levar com o nosso Gold Card exclusivo, feito diretamente pelas mãos do Criador. Uma breve ilustração: as milhas canceladas do viajante do céu. Imagine que você faz parte de um programa de milhas do Reino de Deus. Cada ato de obediência, cada ato de renúncia ao pecado, cada gesto de amor e serviço ao próximo gera pontos espirituais que te aproximam da cabine do piloto, que representa intimidade com Cristo Jesus, o capitão de nossas vidas. Mas existe uma regra no programa de milhas: fraudulentas são canceladas. Milhas fraudulentas são canceladas. Milhas fraudulentas são aquelas acumuladas enquanto você finge obedecer, mas vive secretamente fazendo o pecado da carne. Quando o viajante espiritual tenta acumular milhas vivendo na carne, pecando escondido, hábitos nunca confrontados, rebeldias silenciosas, escolhas impulsivas, o sistema do reino identifica como fraude espiritual e remove todos os seus pontos. E o resultado? Ele é afastado da cabine. Não perde o voo, a salvação, mas perde o privilégio da intimidade, direção clara, da voz do Espírito e da confiança no processo da viagem. Quando ele percebe que está no corredor escuro do avião da vida, longe da cabine, o Espírito Santo chama pelo alto-falante: tum, tum, filho, volte, reconheça o erro, arrependa-se, eu restauro suas milhas e seu lugar ao meu lado. Alguns programas cancelam pontos quando há fraudes. No reino, quando escolhemos viver na carne, não perdemos a salvação, mas deixamos de acumular milhas e desperdiçamos oportunidades eternas. É como se fosse um afastamento da presença de Deus. Todas as vezes que deixamos a nossa vida ser levada pela carne, nós vamos nos afastando de Deus, e não Deus se afasta de nós. Até o ponto que a carne ela domina tanto que já não vamos ter intimidade nenhuma com Deus e vamos nos afastar do reino. E assim perdemos a nossa salvação. Por muito insistir no pecado, querer viver somente no pecado, tá certo que Deus ele é uma fonte inesgotável de perdão. Ele é uma fonte inesgotável de amor, mas Deus também é uma fonte inesgotável de justiça. Se você tivesse uma entrevista de emprego e você fosse um profissional qualificado, com experiência, cursos e mais cursos de aperfeiçoamento, e você tivesse PhD, UHD, Ultra HD, tivesse tudo a seu favor, e tivesse uma outra pessoa que simplesmente chegou e é amiga do chefe, você acha que essa pessoa, que só é amiguinha do chefe e que não tem as qualificações que você tem, você acha que ela merece estar no cargo ou você, com suas qualificações, merece estar no cargo? Assim funciona a vida no reino. Nós, cristãos que buscamos a palavra de Deus, estamos nos qualificando para entrar no reino, junto com Cristo Jesus.
Essa qualificação ela está descrita nas Sagradas Escrituras. Agora, uma pessoa que não busca, não quer estar, não faz questão de buscar ao Senhor, não seria justo com a gente que está aqui passando por tentações, renúncias, vivendo tudo o que tem que ser vivido de acordo com as Sagradas Escrituras, renunciando nossa carne, e ela chega lá, oi, eu vim para o céu também. Tá certo que isso aí, gente, é a misericórdia de Deus. Deus é que sonda mentes e corações. Mas fica meio injusto. Por isso que Deus é amor e também é fogo consumidor. Exatamente por isso. Deus, ele ama o pecador, mas detesta o pecado. Ele ama você pelo que você é e por quem você é. Mas o pecado que você comete, Deus não faz parte dele. Tanto que, quando Jesus foi para a cruz, o que aconteceu? A presença de Deus já não estava mais ali com ele, com Jesus. Por quê? Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. E Deus não tem parte com o pecado. Por isso que ele retirou ali Adão e Eva do Éden, pela desobediência. Desobedecer é um ato de pecado. E nós, quando desobedecemos as Escrituras, estamos fazendo a mesma coisa que Adão e Eva. Exatamente. Com um pequeno diferencial. Adão e Eva tinham a presença de Deus. Nós temos a presença de Deus e as Sagradas Escrituras. Então, a nossa vantagem em cima de Adão e Eva é um pouco maior, digamos assim. A gente já conhece o que vai acontecer depois do pecado. A gente já conhece o que vai acontecer depois do erro. A gente já conhece o que vai acontecer depois da desobediência. Adão e Eva foram influenciados pelo mal. E se deixarmos ser influenciados pelo mal, nós já sabemos o que vai acontecer. O afastamento da presença de Deus. Versículo-chave, 1 Pedro 1,16. Aqui nós somos chamados para o quê? Nós somos chamados para ser santos. Sejam santos porque eu sou santo. Nós vamos abandonar o pecado, os vícios, as nossas vontades, os desejos da nossa carne, para estarmos sendo santos junto com Deus e Cristo Jesus, que são santos de verdade. Quando deixamos de fazer nossas vontades, estamos um passo à frente do pecado. O pecado ele vem tentando nos acompanhar. Mas é aquilo, de santificação em santificação, eles ficam aqui, ó, uma corrida, ao qual eu me coloco na frente com Cristo Jesus e o pecado vem aqui, ó, tentando me alcançar o tempo inteiro. Mas para isso eu preciso resistir, para me tornar santo. Gálatas 5,16. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne. Ou seja, vivendo pelo Espírito, vamos abandonar as atitudes e as vontades da nossa carne. Nossa carne clama pelo pecado, pelo erro, mas se nos mantermos firmes, a coroa da vida será posta em nossas cabeças. E vamos estar com Deus, frente a frente, face a face. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas renovem-se pela renovação da mente. Uma mente renovada é capaz de moldar-se ao padrão de Deus. É capaz de excluir o padrão do mundo. Quantas vezes pequei porque queria viver a minha vida do jeito que eu queria viver. Quantas vezes? E me machuquei muito. Vivi muitos problemas, muitas frustrações na minha vida, para hoje eu estar aqui, contando meus pecados, falando que eu sou pecadora,
para uma rede inteira. Mas eu tento me moldar de acordo a esse padrão, de acordo com a vontade do Senhor. Ainda estou longe ainda, mas estou mais perto do que estava antes. É como uma corrida, né? A corrida ela tem a largada, que é o início, e tem a chegada, que é o final. Na largada, a gente está com todo o gás. É o cristão no primeiro amor. Tá lá no maior gás. Não, eu quero servir, eu quero fazer, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero tudo. Me dá esse ministério para mim, não, deixa eu fazer esse ministério aqui, deixa eu pegar isso aqui. Eu sou aqui. Desculpa. Muitas das vezes, dentro dessa corrida, no primeiro amor, eu estava querendo abraçar o mundo com as pernas, como dizia minha mãe. Eu participei do ministério dos adolescentes, dos jovens adultos, ministério de tudo. Tudo que me cabe, né, gente? Vamos deixar isso bem exemplificado, bem explícito. Tudo aquilo que cabe para eu fazer, eu fazia. Logo, quando eu vi, eu já não tinha mais tempo para mais nada. Isso é bom e é ruim. É bom porque me afasta do pecado. Quanto mais eu me preencho do reino, das coisas de Deus, menos eu vivo aquilo que eu quero. Entende? Então, todas as vezes que eu estava participando de ministério, era para fugir do meu pecado, para eu não deixar o meu pecado me vencer. Porque é aquilo, eu estava em comunhão com pessoas que tinham um nível espiritual grande, que tinham um aprendizado muito grande para me passar, correções, exortações, direção para me dar. E junto com essas pessoas, eu consegui aprender bastante coisas que são relevantes a deixar o meu pecado de lado e viver uma vida com Cristo Jesus de fato. Então, se eu tenho um conselho para dar para vocês no dia de hoje, una-se a pessoas que te levam para o reino, que te apresentem o reino, que te ajudem a ser moldadas e modeladas de acordo com o padrão de Deus. Esse padrão aqui, ó. Não una-se a pessoas que só ficam de fofoquinha, de disse-me-disse, enfim, que não vão te levar a lugar nenhum. Una-se a pessoas como aqueles amigos lá que levaram o paralítico para Jesus curar. Una-se a pessoas que te levam para Jesus, que te levam a ler e estudar as Escrituras. Una-se a essas pessoas. Você é o conjunto das 5 pessoas que estão à sua volta. Una-se a pessoas que vão te, levar de arrasta para cima. Não que vai te levar para o buraco, não. Te arrasta para baixo, não. Pessoas que te moldam o padrão do mundo, retira. Fala, você pode ter contato, pode ter amizade, mas você não vai conviver e viver aquilo que elas vivem, né? Se você tá vendo que seus amigos estão indo pro bar ao invés de ir pra igreja, tu vai fazer o que no bar? O problema não tá nas amizades. O problema tá em você. E é isso. Se você tá com pessoas que fazem fofoca, o problema não é a fofoca. O problema é você, que não renuncia, que não sai dali daquele meio. Vocês conseguem entender? É desse jeito. Em Hebreus 12:1 diz o seguinte: desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ou seja, desembaracemos, ou seja, saímos daquilo ali. O sair, muitas das vezes, vai doer. O largar, o abandonar dói, machuca, mas é necessário. Andar com pessoas tóxicas te torna tóxico. Já pensou nisso? Já pensou no seu ciclo de amizade? O que eles têm feito pela sua vida? O que eles têm feito para te levar para o reino? Será que estão te levando para o reino de verdade? Ou será que você está indo para dentro de um buraco, um precipício? É uma escolha.
O viver na carne é uma escolha, é uma opção, não uma ordenança. A ordenança é que para não vivermos na carne, para vivermos andando em espírito. E é isso. E se você não se amoldar a esse padrão, como diz aquela cantora do mundo, a Anitta, né? Vai, desce, 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 desce. Teve uma época, gente, que no Instagram, TikTok era só isso. Tu passava cada feed, era só isso. Desce, desce, desce. Pensava que era um desce, desce. Eu não aguentava mais ver o povo descer. Enfim, é isso, minha gente. Quanto mais eu me aproximo das obras da minha carne, mais eu me afasto de Deus, né, de Cristo Jesus, que é o piloto do nosso avião, que vai nos levar para Nova Jerusalém, mas eu vou descendo. Mas não é descendo rebolando, não, gente. É de tobogã direto. Tem nem curva. É um tobogã assim, ó, que vai só assim, ó, direto. Não tem nem água aqui, gente. Mas são verdades que são, ó, difíceis demais de serem digeridas. E é isso, meu povo. Quanto mais eu me afasto de Deus, quanto mais eu me afasto da cabine de Cristo Jesus, do nosso avião, do nosso piloto, mais eu me jogo para a oposição, para a paz. E ninguém quer ir. Todos queremos chegar ao reino, ao céu, estar com Deus. Por isso, muitas das vezes, devemos nos afastar. Devemos nos afastar daquelas pessoas que nos embaraçam, que nos levam para um destino que não é o que a gente quer ir, né? Vamos ver 5 atitudes que me fazem viver na carne. Impulsividade sem consultar a Deus. Agir no calor do momento, sem oração ou reflexão. Justificar pecados como fraquezas. A carne se fortalece quando o cristão normaliza aquilo que Deus condena. Ou seja, na linha de Deus, eu e você estamos na mesma linha. Não tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Por menor que seja, por maior que seja. Se você acha que por causa de um assassinato uma pessoa vai ser mais condenada do que você que só roubou uma galinha, por exemplo, né? Pecado é pecado. A linha do pecado é uma só. Assim como a linha da justiça é uma só. Jesus é justo com todos. Se Jesus é justo com todos, ele não vai cometer injustiça com ninguém. Assim é o pecado. O pecado é uma linha tênue ao qual eu não sou mais pecadora do que você e você não é mais pecador do que eu. Apenas temos entendimentos diferentes da versão da Bíblia. E entendimento diferente do que é pecado. Mas, cheguei aqui para falar com você bem de pertinho. Pecado é pecado. Não tem o pecadão ou pecadinho. Seu pecado não te deixa mais pecador do que eu. Assim como meu pecado não me deixa mais pecador do que você. Estamos numa linha. E é isso. Eu te ajudo e você me ajuda. Entendeu? Por isso, viver em comunhão com a igreja. A igreja, o papel da igreja é ajudar os seus membros a saírem do pecado, a saírem do lamaçal do pecado, a viver em comunhão e conformidade com as Escrituras. É isso que é o papel da igreja. Nos levar cada vez mais para o reino, para nos afastar do pecado. A carne se fortalece quando o cristão normaliza aquilo que Deus condena. Buscar prazer imediato acima dos valores espirituais. A carne sempre quer o agora. O espírito quer o eterno. O quando eu digo não
para algo que eu quero muito, agora, lá na frente, eu vou ver os benefícios desse não que eu dei aqui atrás. Entende? Se afastar da palavra. Onde não há luz, a carne domina. Esse é o pior. O orconcur. O que mais te afasta de Deus? Se apoiar na sua própria força e no seu próprio entendimento, nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos. A carne reina onde o cristão tenta vencer o pecado sozinho. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum, minha gente. Vou falar uma coisa para você, crente. Eu preciso de você. Preciso das suas orações. Preciso da sua ajuda espiritual. Assim como você precisa de mim. Das minhas orações. Das minhas ajudas espirituais. Estamos juntos, unidos no mesmo barco. Não tem eu que sei de mais ou eu que sei de menos. Temos nós dois juntos ali, ó, numa linha vertical. Acho que é vertical, horizontal. Estamos numa linha horizontal, aonde eu te ajudo e você me ajuda. E juntos a gente cresce. E vamos assim, ó, nos ajudando até chegar no reino, até chegar em Deus. E agora eu vou dar para vocês 5 passos, vou dar para gente, né? Para nós, 5 passos para nos afastar dos desejos da carne. Reconhecer e confessar o pecado sem desculpas. Deus só cura o pecado que você entrega completamente. Senhor, eu preciso de ajuda nessa área. Me ajuda. O Senhor, muitas das vezes, coloca irmãos no seu caminho para te ajudar e te orientar. Coloca palavras. Coloca esse devocional para te ajudar. Alimentar-se diariamente da palavra. A palavra é o combustível limpo que enfraquece os desejos da carne. Todas as vezes que eu me coloco em oração, pedindo em oração ao Senhor, lendo as Escrituras, eu passo a renunciar à minha carne. Terceiro ponto, orar pedindo força para Deus, para renunciar às fraquezas da sua carne. Não basta desejo de mudança. Precisa clamar por poder do alto, ó, clamando em oração. Evitar ambientes que alimentam o seu pecado. A satisfação exige retirar o combustível da tentação. Ou seja, evitar ambientes, pessoas. Muitas das vezes, eu tenho um irmão em Cristo que ele tem problemas com olhar mulheres, né? Isso ele confessou a gente em uma aula. Tem problemas com olhar com mulheres. Então ele dizia para mim, mulheres e com bebida. Então ele dizia para a gente o seguinte: eu evito ir à praia, eu evito ir a bares, porque eu sei que ali está o meu pecado. Eu sei que se eu for para ali, eu vou pecar. É a renúncia. Renunciar ao pecado muitas das vezes exige que você retire o teu olho e arranque e jogue fora. O próprio Jesus disse isso. Se o teu olho te faz pecar, arranque e jogue fora. Se seus braços te fazem pecar, arranque e joga fora. Sua perna te faz pecar, arranque e joga fora. É melhor entrar cego e manco no reino do que ir queimar e arder no inferno. Se o próprio Jesus disse isso, porque o inferno é brabo, heavy metal, barra pesada mesmo. Eu não quero ir para lá de jeito nenhum. Não por medo, mas por amar a Deus. É por isso que eu quero ir para o céu, que eu quero ir para o reino. Eu não quero ir para o reino porque eu não quero ir para o inferno. Eu quero ir para o reino porque eu quero estar no reino. Quero estar com Deus. Então, uma pergunta para Deus que quero perguntar ele como é que ele criou isso tudo. Como é que ele criou as plantas. Quero conversar com ele. Eu quero ter um diálogo de amor com o meu pai. Quero deitar no colo dele lá, ó. Deixar ele fazer carinho e ver com ele como foi. Como foi para ele, qual foi o processo criativo, o que ele estava pensando, sabe? Porque para você criar algo, eu não sei desenhar, gente, nem boneco de palito. Eu desenho Jesus com a cabeça desse tamanho. Quem dirá
né? Criar alguma coisa. Aí eu quero sentar com Jesus e com Deus, eu quero perguntar a eles como é que foi o processo de criação. Quero pegar Gênesis com ele, bater ponto por ponto. Ele me mostrar, sabe? Botar lá um telão, me mostrar como é que foi para ele fazer. Quero sentar com ele para ele me mostrar isso. Então, quando a gente evita ambientes, a gente está renunciando ao pecado. E está se aproximando de quem? Do dono da cabine do avião, que é Jesus. Submeter-se ao Espírito Santo diariamente. Entregar decisões, emoções, pensamentos para ele guiar. Quando a gente se submete ao Espírito, que ele diz pra gente, minha irmãzinha, não é por aí, sai daí, vai pra lá, vai pra lá. Aí não é tua área, não é teu ambiente. É teu pé. E é isso. Como que a gente identifica o pecado? Primeiro ponto. Se tem que ser feito escondido, coisa que ninguém pode saber, é uma coisa que tem que ser um segredo assim de última geração, é pecado. Tudo que apaga a luz é alerta do espírito. Tudo que te afasta da palavra é alimentar a carne. Tudo que você precisa esconder é pecado. Tudo que te deixa mais parecido com o mundo do que com Cristo. Ali, é aquela sirene. Bem, 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 bem. Aquele alerta dizendo, tá muito na carne, sai daí. Já não tá mais dando lá pra voltar. Se você precisar se justificar, provavelmente não vem de Deus. Com certeza não vem de Deus. Decisões que você toma, rumos que você toma, tudo que você precisa justificar. Mas eu fiz isso por causa disso. Mas eu fiz isso para isso. Quando a decisão vem diretamente de lá de cima, quando é de Deus, quando vem aqui, pautado nas Sagradas Escrituras, quando vem pautado da palavra, você não precisa se justificar. A palavra, ela tem autoridade. A palavra de Deus, ela é a autoridade de Deus. E ponto. E como voltar a uma vida de santificação? Arrependimento verdadeiro, tristeza por ter entristecido a Deus, não apenas pelo medo das consequências, mas por amor. Confissão sincera, declare a Deus exatamente onde caiu. Senhor, eu pequei contra o céu, pequei contra Deus. Estou aqui de novo. Oi, Deus, sou eu de novo. Mudança prática. Tire da vida o que está te levando ao pecado. Reconciliamento com o Espírito. Peça novamente sensibilidade à voz de Deus. Perseverança diária. Santificação. Leitura da palavra. É a caminhada. Uma caminhada, não um evento. Identifique um hábito, pecado ou distração que rouba seus pontos espirituais. E decida hoje cortar pela raiz. Quanto da sua vida tem sido vivida com propósito e o quanto da sua vida tem sido desperdiçado. Vou fazer novamente a pergunta. O quanto da sua vida tem sido uma vida de propósito e quanta parte tem sido desperdiçada? Deixa aí nos comentários. As milhas canceladas não significam que Deus nos rejeitou, mas que Ele nos chama de volta a um voo mais seguro e limpo. A carne sempre tentará te fazer perder pontos, mas o Espírito te capacita a recuperá-los. Quando há arrependimento genuíno, viver na carne te coloca longe da cabine, mas viver pelo Espírito te aproxima de Deus ao ponto de você ouvir claramente: eu estou contigo, eu guio o seu caminho. Hoje, faça essa examinação. Examine bem profundo o seu coração.
Veja onde a carne tem roubado suas milhas espirituais. Confesse, entregue e permita que o Espírito restaure a sua identidade e a sua intimidade com o piloto da sua alma, Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos porque o teu amor é grande, as tuas misericórdias são incontáveis e insondáveis, Pai. Pai, quando o pecado vier, que saibamos renunciar, arrancar de fato essas obras que não são do Senhor, que não provêm da tua vontade, que não são da tua vontade, Pai. Peço perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas, às vezes, Pai, aos quais permiti que minhas vontades e os meus desejos fossem maior do que a sua vontade e a sua palavra. Pai, nos ensina, nos instrua através da tua palavra, da tua verdade, da Bíblia Sagrada, que possamos nos aproximar cada vez mais do piloto do nosso avião, Cristo Jesus, para assim, dia a dia, acumular milhas espirituais para um dia estarmos contigo na glória. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.